sou Ulisses Brandão, eu sou produtor e roteirista do Além da Lenda, um filme que chega agora em agosto aos cinemas de todo o Brasil. O filme, que é o primeiro a ser produzido em animação aqui em Pernambuco, ele mergulha nos personagens originários da série de mesmo nome, Além da Lenda, e que eles têm uma aventura incrível para fazer, né? Tudo se baseia em torno de um livro que contém todas as lendas do folclore brasileiro. E esse livro só é revelado uma vez ao ano, a cada 31 de outubro, que é o dia do Saci. Então, o Saci é o responsável por organizar esse livro. Só que nesse ano específico, existem algumas lendas de um folclore estrangeiro, que são o trio Halloween, que vem ao Brasil para tomar posse desse livro, né, e colocando em risco todas as lendas do folclore brasileiro. E aí cabe a um trio de amigos lendas, são a Comadre Florzinha, o Curupira e o Neguinho do Pastoreio, proteger esse livro. Só que eles são extremamente atrapalhados e ligeiramente irresponsáveis com esse trabalho. Então, com muita comédia, aventura, a gente começa a mostrar o quanto, né, é importante preservar o folclore brasileiro, né? E temos um personagem novo nesse filme, que é o Lucas, né, que ele é o primeiro humano protagonista do Além da Lenda e que cabe a ele, junto com as lendas, né, como a Matrozinha, o Curupira e o Negro do Pastor, proteger esse livro. No final de contas, você vai descobrir que todo mundo quer a mesma coisa, que é preservar a cultura e o folclore brasileiros. Então, essa é a história do Além da Lenda e eu espero muito que vocês gostem e assistam nos cinemas. Baio! Cadê você, amigão? No coração da floresta, Isso sempre esteve aqui? há uma magia antiga Que bonito! Tem histórias e desenhos de todos nós aqui. que há séculos protege as lendas. Vamos pegar o livro. O filme ele é baseado numa série de sucesso, né, que vocês fizeram para a TV Brasil. E eu queria entender como que nasceu toda essa história, todo esse teu interesse, porque é algo extremamente pertinente, né? Essa questão da... Eu vou usar uma palavra, não sei se ela existe no dicionário, mas a estrangeirização, né, das nossas crianças, dos jovens, né, que tem muito mais contato, intimidade com questões culturais de fora do Brasil, o que necessariamente não seria um problema, só que, por outro lado, eles deixam de até conhecer a cultura do próprio Brasil, né? Então eu queria entender como é que surge isso, como é que surge a ideia primeiro da série, depois do filme. A série, ela começa mais ou menos ali em 2015, Piero, quando eu, o Marcos França, que é um dos diretores do filme, e o Edson Marinho, que é o outro roteirista do filme, a gente tinha essa vontade de contar histórias sobre folclore, né? Porque a gente pegou uma geração, de certa forma, Pedro, que ficou ali num hiato. A gente era muito novo para aquela primeira versão do Sítio Pica-Pau, e depois a gente era muito velho para aquela segunda versão do Sítio Pica-Pau. Então, o folclore acabou sendo uma coisa muito superficial, que a gente via pouco ali em alguns momentos da escola, mas era algo muito superficial, né? E a gente tinha essa curiosidade, essa vontade de contar histórias sobre o folclore. E aí, em 2016, 15, 16, né, na época, o Brasil era uma democracia, tínhamos o Ministério da Cultura, assim funcionava, e aí tinha uma linha específica de edital para as TVs públicas, né? E que ela queria fomentar projetos de folclore. Então, foi meio que aquela coisa, poxa, tem uma linha específica para isso e a gente quer contar uma história sobre isso. Então, meio que juntou aquela fome com a vontade de comer, a gente fez o projeto. Só que a gente, Pedro, tínhamos uma ideia que, assim, a gente queria fazer um projeto, no caso, ali inicialmente, uma série sobre folclore, mas a gente não queria fazer uma série sobre folclore como as que já tinham sido feitas, né? Elas são muito boas, tem alguns muito bons projetos sobre folclore, mas no seu geral, elas eram muito sisudas, aquela coisa muito, sabe, formal, e a gente não combina muito com a gente, sabe, assim, acho que como bom pernambucano, a gente gosta de tirar onda, né, que a gente costuma brincar aqui, a gente quer fazer piada, a gente quer quebrar as regras, então a gente sentia que havia uma necessidade de falar do folclore, mas de uma maneira um pouco mais divertida, assim, sabe, menos formal. E, ao mesmo tempo, a gente queria inverter o que a gente chama de ponto de vista narrativo, né? Porque os projetos que a gente encontrou nas nossas pesquisas eram sempre tipo os humanos, né, olhando de fora o que seriam essas lendas e mitos. E a gente quis inverter isso, é como as lendas e mitos que enxergam a gente humano. Então a gente inverteu esse ponto de vista narrativo para a série, né? Então partimos dessa ideia, né, fizemos uma curadoria ali das lendas e mitos que entrariam no filme, na série ainda, porque, né, a gente sabe que o Brasil ele é riquíssimo, né, nessas histórias da oralidade que vão passando de geração a geração, e a gente fez um recorte, né? Então, qual era esse recorte? A gente fez primeiro que precisava ser das 5 regiões do Brasil, então do norte
Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, a gente queria ter pelo menos uma de cada. E um outro filtro foi que pelo menos uma de cada origem. Então, teria que ter pelo menos uma de origem africana, pelo menos uma de origem europeia e pelo menos uma de origem indígena. Então, foi esse o critério que a gente quis trazer para a série. Chegamos em 13 lendas, colocamos lá na série. Só que aí, Piero, a gente, no, tipo, quando estava produzindo a série, a gente queria contar mais história, mais história, mais história, mas a primeira temporada eram 13 episódios apenas, de 7 minutos. Então a gente fez, pô, bacana, a gente quer contar mais história. Tinham muitas lendas que ficaram de fora. O próprio Saci, por exemplo, que você conhece e gosta tanto, começou até a documentar os Sacis. A gente acabou não incluindo na primeira temporada, porque a gente também quis, né, ali equilibrar um pouco entre as lendas mais conhecidas, como a Curupira, e outras menos conhecidas, como a própria Comadre Florzinha, que é mais conhecida aqui no Nordeste, o Negro do Pastoreio, que é mais no Sul, Chibamba mais no Norte, o Vaqueiro Misterioso, que não é tão conhecido. Então a gente quis mesclar, né, essas lendas mais conhecidas com as menos. E aí acabou que chegamos nesses 13, fizemos a primeira temporada, mas ficou aquela coisa, sabe? Tipo, puxa, poder pegar em outra aventura. E aí a gente também começou a ser cobrado, sabe, Pira? A galera cobrava muito a gente nas redes sociais e nos eventos ao vivo pelo Saci. Então a gente sofria certo bullying, assim. Então, cadê o Saci? Cadê o Saci? Cadê o Saci? Né? Aí a gente resolveu, não, vamos fazer um filme, então, né? Eu e o Erickson Marinho, que é o outro roteirista, a gente é muito apaixonado pelo cinema mesmo, a sala, sabe, o local, então, toda essa... A gente disse, não, a gente quer fazer um filme realmente de cinema, e começamos a produzi-lo ali mais ou menos em 2016, o roteiro, para 2017. E aí, quando foi em 2018, a gente conseguiu financiamento a partir de um edital do Ministério da Cultura e começamos a produzi-lo, né? Nesse intervalo entre a primeira temporada e o filme, a gente avançou em outras frentes também, porque assim, a animação, né, Pierre, você sabe, ela é muito lenta, né? É uma técnica que demora muito tempo para produzir. Então, você, por exemplo, você para começar o roteiro até exibir uma série, você demora ali uns 3 anos, um filme às vezes mais. Esse, o Além da Lenda demorou 5 anos, né, para chegar aos cinemas. Então, nesse intervalo, a gente começou a dialogar com o nosso público em outras frentes, né? Então, lançamos 9 livros desde então, né, do Além da Lenda. Lançamos também um podcast, temos um programa de rádio, temos um site oficial com blog, com todas as informações, com as lojinhas, com os produtos do Além da Lenda. A gente também tem algumas ações ao vivo, ativações ao vivo com o público, em escolas, sabe, shops, com contação de história, com música. A gente acabou tendo esse diálogo com o nosso público de outras frentes. E aí chegamos no filme, né, que é, de fato, o passo mais ousado que a gente deu, né, porque é o primeiro longa de animação pernambucano e também é o primeiro longa nosso, né, como estúdio e nosso como equipe, né? Ninguém nunca tinha feito nenhuma longa-metragem e acabou sendo também um desafio enorme individualmente e coletivamente para todo o grupo. Mas estamos bem felizes assim, e orgulhosos pelo resultado e chegamos agora no filme para levantar discussões, trazer debates e divertir também, que eu acho que essa é a função que o Além da Lenda se propôs desde a série. Me deu o livro! Se algo acontecer com aquele livro, a gente já era. Enquanto existirem pessoas acreditando nelas, as lendas sempre existirão. Acredite. Infelizmente, cada vez mais lendas estão sendo esquecidas. Se a gente não conseguir de volta, a gente tá acabado. À meia-noite a montanha voltará ao além da lenda. E se o livro não estiver lá, nós sumiremos para sempre. Muito se discute, né, a questão da representatividade, né? E pelo que você fala, vocês de fato tiveram uma preocupação com a representatividade, porque, convenhamos, né, o Brasil, a gente tem vários países dentro do Brasil, como diria Milton Santos, né? Então, você se propor a contar uma história e tentar encontrar ali representação dos diferentes estados, regiões, isso é muito bacana, né? E como é que foi esse processo para vocês? Eu imagino que tenha sido super difícil, né? Seria muito mais fácil você se concentrar só no Nordeste, por exemplo, ou no Sul, ou no Sudeste, mas não, vocês quiseram, né? E ainda, inclusive, com a preocupação da representatividade do estrangeiro também, né? Como é que foi esse debate ao longo aí do processo do roteiro e do próprio desenho também? Eu falo pelo que essa aí foi quase que natural para a gente, porque essa representatividade ela não está só no produto final, né? Ela também é interna, assim, né? Nós temos o filme, por exemplo, é uma diretora e é um homem negro. Temos na equipe também outras pessoas negras, tem pessoas
que são do interior do estado de Pernambuco, temos pessoas da capital, temos pessoas de outros estados do Brasil também. Então, assim, eu acho que essa própria diversidade ela está na própria equipe internamente. Então, isso acaba transpirando para o filme, né? Então, nós temos uma protagonista feminina muito forte, que é a Comadre Fluzinha, nós temos o personagem negro protagonista, que é o Negro do Pastoreio, sabe? Nós temos o próprio Curupira, né, que tem os pés para trás, então, assim, de certa forma, também apresenta, quem até fala de uma deficiência física. Então, assim, a gente trouxe o protagonismo porque é muito natural para a gente ter esse protagonismo para pessoas, né, que são classificadas fora do eixo, por exemplo. Então, nós somos um estúdio de animação pernambucano, com a equipe majoritariamente nordestina, né, assim, e outros estados do Nordeste. Então, acho que foi muito natural essa representatividade. E uma coisa, Pedro, que eu sempre gosto sempre de comentar, porque a gente também tem escolhas na voz, sabe? Eu acho que esse é um elemento que chama muita atenção da gente, que são a questão dos sotaques, né? Eu sempre gosto de bater nesse tema, porque é uma coisa que comento muito nas redes sociais quando vem o filme. Ah, que bacana o sotaque, as gírias, as expressões, elas são muito diferentes, assim. Porque a gente, de fato, quis trazer isso, né? Eu lembro bem que numa das gravações da voz original, e aí um dos atores me perguntou: você quer que eu neutralize o sotaque? Você quer que eu faça como? E eu falei justamente: não, pelo contrário, eu não quero que você neutralize nada, eu quero que você faça o sotaque como você acha que o personagem deve ter, assim. Se você quiser trazer seu sotaque, traga. Se você quiser importar um sotaque de um outro local, pode também, mas não neutralize-se, traga o que você acha que é a essência do personagem. Isso vem desde a série, sabe? Então, a gente tem muito esse cuidado, sabe, das expressões, assim, a gente usa, a gente não fica, por exemplo, pensando: ah, essa expressão aqui, será que vai dar para entender? Não vai dar para entender? Então, assim, é muito natural para a gente trazer isso, né? Tem uma outra curiosidade, Pedro, que aconteceu na época ainda da série, não foi nem do filme. Foi no Vaqueiro Misterioso, né? Que é o personagem que controla, na mitologia da série, ele controla o portal, né? Então, porque, assim, o Além da Lenda é o local para onde vão, né, aquelas lendas que são esquecidas pela população, né? Então, o povo esquece, essa lenda ela vai para o Além da Lenda. E aí, nesse Além da Lenda, né, é controlado o portal pelo personagem do Vaqueiro Misterioso, né? E é uma lenda que ela não é muito conhecida, ela é mais característica aqui do sertão, Pernambuco, um pedaço da Paraíba, do Ceará e tal. E aí ela não é muito conhecida, e aí quando a gente começou a fazer o conceito ainda na série do desenho, né, tipo, como é que seria visualmente esse personagem, o primeiro tratamento que chegou, né, os primeiros ensaios que chegaram do personagem para a gente, ele foi engraçado porque não era um vaqueiro misterioso, era tipo um cowboy misterioso. Porque, assim, o conceito visual que veio desse personagem, ele era muito estrangeiro. E aí a gente tenta identificar por quê, né? Assim, né? Pô, a gente é um estado nordeste, apesar de sermos da capital, mas somos um estado que está muito próximo dessa realidade do vaqueiro, né? Então não é nada tão fora do nosso dia a dia. E aí, só que não era esse, o personagem não veio assim. E aí tenta identificar por quê, né? Assim, essa diferença. E aí a gente foi começando a refletir sobre o ponto de que é porque nós não temos, apesar de sermos pernambucanos, sermos brasileiros, nós não estamos com essa cultura visual de elementos brasileiros, né? Talvez porque nossa geração, né, tem ali de 20, 30 anos, perto de 40 anos, uma geração que cresceu sem uma referência de animação, de audiovisual brasileiro, né, especialmente animação. Então, assim, quando a artista foi buscar uma referência, ela automaticamente foi buscar elementos do que ela via, né? Que aí era a questão de ser mais estrangeiro, do cowboy. Então, esse foi um ponto que chamou muita atenção da gente, porque a gente teve que parar, por incrível que pareça, e estudar o vaqueiro. Assim, tipo, nós vamos assistir, pegamos vídeos, documentários, tivemos que fazer uma pesquisa sobre o vaqueiro, né? Assim, não era sobre um esquimó, assim, que é algo fora da nossa realidade, era sobre o vaqueiro, que é relativamente próximo. Mas é porque a gente não tinha essa biblioteca visual na nossa cabeça. Então, assim, isso mostra um pouco da falta de representatividade das coisas brasileiras, né? Então, isso também foi um fato que aconteceu na série e chamou muita atenção da gente. Então, isso também, de alguma forma, nos ajudou a pensar no tema do filme, né? De que a gente precisa criar, né, referências brasileiras, né? Então, os personagens, né, os super-heróis que essa geração gosta, que eu gosto também, que eu imagino que você gosta, são muito bacanas. Mas, pô, o Curupira também é bacana, sabe? A Comadre também é bacana, o Chibamba, a Cabra, então acho que a Cuca. Então a gente pode aumentar o nosso acervo, né? Não tem por que restringi-lo só para outros conteúdos. Então acho que foi a partir disso que a gente foi chegando no filme. E como que é o desafio de fazer uma animação, um desenho no cinema
mirando um público que não tem ido ao cinema, tem ficado cada vez mais aqui na telinha preta do celular. Qual que é o desafio por trás disso na hora que vocês pensam a narrativa? Porque eu imagino que deva ser algo difícil pra caramba, né? A concorrência da animação e a concorrência do cinema hoje ela é muito grande, principalmente quando a gente pensa, né, num público mais jovem, né? Exato. A gente tinha antes até de pensar nesse desafio externo, a gente tinha um desafio interno a resolver, né? Porque, assim, narrativamente, a gente já tinha produzido algumas séries, né, de animação, então, mas é um produto de 1 hora e meia a gente nunca tinha feito, né? Então, você prender a atenção daquela criança num episódio ali de 7 até 11 minutos é uma coisa, né? Outra completamente diferente e muito mais desafiadora é você prender a atenção desse público por 1 hora e meia, né? Então, assim, a gente já sabia de cara que a gente tinha que criar uma história que tivesse uma agilidade, uma narrativa que conseguisse prender a atenção daquele público por 1 hora e meia, né? Porque, assim, não é completamente diferente da série, né? E a gente tinha um outro desafio também, que era o seguinte, na TV, né, que foi o caso da primeira temporada da série, você tem, vamos dizer assim, uma possibilidade de segmentar maior, porque você vai passar ali, apesar de a gente ter exibido em alguns canais de TV aberta, mas dentro de uma programação infantil, ou no streaming que você está muito ali cortado, né? Você está focado naquele público. Então, provavelmente, aquela criança vai assistir a série e os pais vão estar fazendo outra coisa em casa. Então, assim, você não tem que dialogar com o público maior, você dialoga só com o seu público-alvo. No caso do filme, não. A gente sabe que a criança não vai só para o cinema, isso não existe. Ela sempre vai com algum adulto supervisionando, né? Às vezes vai o pai, a mãe, os dois, ou um tio, a tia, um irmão mais velho. Às vezes um adulto com 3, 4 crianças, mas sempre vai ter adulto na sala. Então, a gente precisava fazer um filme que também dialogasse com esse público, né? Não adiantava você divertir aquela criança e matar o pai de tédio, assim. A gente disse, não, isso não é possível. A gente precisa ter algo que agrade, né? De alguma forma, claro, que vão ser camadas de entendimento diferentes, né? O adulto vai ler o filme de um jeito, a criança vai ler de outro, mas que no final de contas as duas conseguissem trazer a mensagem e no final de contas divertir, né? Então a gente também teve que pensar nisso, tipo, aquela piada, de que maneira ela vai funcionar, de que maneira ela vai tocar esse público mais novo, esse público mais velho. Então, tudo isso foi um desafio, né, para tornar aquele filme interessante para esses dois públicos. A gente sabe que tem a nosso favor, né, especialmente no caso dos adultos, todo um imaginário que já é construído a partir de décadas sobre o folclore. Então, por mais que aquele adulto não conheça o Além da Lei de si, mas ele provavelmente conhece o Curupira, ele conhece o Saci, ele conhece a Cuca. Talvez ele não conheça todas as lendas, mas uma boa parte delas ele vai conhecer. Então, isso também gera, de certa forma, uma identificação com esse adulto. Isso é muito bacana. Então, isso a gente também quis usar ao nosso favor. Então, a gente não quer ser um filme saudosista, mas, de certa forma, você consegue ter essa identificação porque já está no seu imaginário algum desses personagens. Mas aí tem um outro desafio, que é eu que eu entro no ponto da tua pergunta, que é o desafio externo, né? Que é quando o filme está pronto. E agora, né? Então, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande, né, em vários aspectos, porque distribuir um filme é algo muito complexo, né? E quando você considera que é um filme independente, né, num contexto histórico de pouco suporte à produção nacional, então você tem uma dificuldade extra nessa conta, né? Então, por exemplo, do ponto de vista logístico, é uma loucura distribuir um filme no Brasil, porque o Brasil é gigantesco, é um país continental. Então, por exemplo, um exemplo prático, assim, tipo, os Totem, né? A gente mandou produzir em São Paulo, né? Junto à distribuidora. Mas para distribuir isso é um custo altíssimo para você sair distribuindo para todas as cidades, né? A gente já está programado em mais de 10 cidades, assim, 10 estados. Então, é uma logística muito louca. Do ponto de vista também de divulgação, né, é um investimento muito alto, né, você trabalhar com publicidade, toda a parte de marketing. Então, tudo isso vira um produto muito caro. E aí, se você não tem esse fomento, se você não tem um espaço, você acaba ficando numa situação muito complexa, porque gera um investimento muito alto, né, com um retorno muito complexo de ser mensurado, porque, assim, no caso do infantil, que é o nosso, você tem uma concorrência muito direta, né? Então, por exemplo, a gente sabe que tem grandes lançamentos, né, de grandes estúdios agora em cartaz, por exemplo, que eles têm o que a gente chama de PME, né, que é essa publicidade, muito maior que a nossa, assim, incomparavelmente maior. Então, como é que eu vou concorrer com esse filme, né? Então, assim, será que eu vou ter salas suficientes? Será que eu vou ter sessões suficientes?
entendeu? Então, assim, gera toda uma série de dúvidas que isso também dificulta você ter um investimento maior, porque acaba sendo um investimento de muito risco. Então, é muito complexo, porque assim, você acaba, tipo, por exemplo, hoje mesmo, antes de entrar na reunião, a gente estava acompanhando aqui com o pessoal do marketing digital a questão das redes sociais. E tem muita gente perguntando, olha, cadê meu filme aqui na minha cidade, da Vitória do Espírito Santo? A gente não está programado lá. Então, por exemplo, aí é toda uma logística. Então, assim, é complicado. Você tem fãs no Brasil inteiro, mas você não consegue ter a capilaridade de cinema para chegar em todas as cidades, porque o sistema ele é de certa forma perverso para quem não é de um grande grupo econômico. Então tem essa dificuldade maior. Então a gente tem que administrar as questões narrativas internas, mas também tem essa questão externa, né, de como é que a gente vai chegar para esse público, como é que as pessoas vão saber que o filme existe. E também tem um outro elemento, que aí é um pouco mais recente, né, que é essa saída da pandemia, que está gradativamente saindo, mas aí as pessoas ainda não retomaram esse hábito do cinema com muita força, né, como você falou. A gente tem o celular hoje, você tem um streaming popularizado, que a pandemia acabou de tornar praticamente onipresente nas casas brasileiras. Então, você acaba dizendo, não vou no cinema não, vou esperar, né, chegar para assistir no streaming. Então, assim, isso também acaba sendo uma concorrência que complica ainda mais a vida de performance de um filme nos cinemas. Então, você quando junta esses fatores, fica um negócio realmente muito complexo para você administrar. E, por fim, Pedro, também tem um elemento econômico, né? A gente sabe que o cinema ele é muito caro, assim, e para o cinema infantil ele acaba ficando até um pouco mais caro, porque não é você sozinho. Então, por exemplo, um pai ou uma mãe para levar, geralmente, 2 ou 3 filhos para o cinema, são 5 ingressos, às vezes, 6 ingressos. E, às vezes, o cinema é caro. Você vai ter ali 2, 3 meses, o resto é inteira, quando você vai gastar mais de R$ 100, fora a pipoca, fora o lanche depois, fora o shopping. Né? Então, assim, acaba ficando um passeio muito caro, né? Você ir para o cinema. Então, isso também torna-se uma dificuldade a mais, né? Então, você acaba sendo mais vantajoso você realmente esperar no streaming do que você ir para o cinema, né? Então, acho que são elementos que tornam essa lógica bem complicada para filme independente, especialmente. A gente podia ter eles e arrancar o livro de volta. Não é tão simples assim. Aquela Waitka é muito perigosa. Lascou. Podem até me cancelar, mas eu vou entrar e acabar com Todos os quadrinhos que eu já li, eu nunca vi um poder tão legal. Que festa bonita. Saci! Que viagem, doido.